Olá pessoal, fala aí galera, pessoal ao vivo acompanhando aqui. Deixa eu esperar o pessoal chegar aqui na página, acompanhar com a gente. Vamos ver quem está chegando. É isso aí, o pessoal está chegando. Fala galera, o pessoal está chegando aqui no nosso programa Saúde Já. O pessoal está acompanhando aí com a gente. Você que está ligadinho aqui com a gente, acompanhando o nosso programa Saúde Já. O pessoal está começando a chegar. Aguardar um pouquinho, religiosamente às 9. Chegando aqui um pouquinho nessa quarta-feira chuvosa. O pessoal está começando a chegar. Mariana, diretamente de Goiânia. É isso aí, o pessoal está começando a chegar aqui. Bom, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Para quem não acompanhou, né, a transmissão ao vivo, para quem não acompanhou a passada, né, o nosso programa na quarta-feira passada. O meu amigo José Nivaldo também está aí na sintonia com a gente, acabou de entrar também. Pessoal, Josiane Soldeira, é isso aí, tá ao vivo, a gente está começando a criar essa audiência, né? Peço muito importante vocês que estão na audiência com a gente, compartilhar também a live, porque isso é importante, a gente vai atingir mais pessoas, né? Vai atingir mais pessoas, e isso é muito importante, é um tema de saúde, todas as pessoas se interessam bastante. E dizer para vocês, né, dando continuidade aqui ao programa, que esse é um projeto, uma iniciativa que faz tempo já que a gente faz, né? Desde 2005 eu tenho um programa de rádio. No rádio, obviamente, você não vê, né? É só veiculação, a gente fazia aqui na rádio da cidade. E agora a gente resolveu colocar esse projeto no Facebook, usando a ferramenta do Facebook, usando o live stream para o pessoal acompanhar aí os temas de saúde. Toda semana um tema de saúde para você ao vivo, né, aqui na nossa página, a página Éder Miano. É importante que você compartilhe a página também, peço para os seus amigos curtirem. E vamos estar aqui disponibilizando um tema de saúde para você, para estar acompanhando aqui durante a semana. Você também pode mandar sugestões, pode mandar para a gente aí, a dona Odete Doiane, grande amiga também na sintonia com a gente. Você pode mandar também para a gente a sua sugestão, o seu tema, para a gente colocar aqui. O Daniel também sempre acompanhando. O pessoal está acompanhando aí a nossa live aqui no Facebook. Saúde Já, ao vivo em definitivo para você. Estamos começando aqui o nosso programa, que é um projeto, como eu disse aqui anteriormente, para você que está chegando agora, um projeto antigo já, né? Boa noite para você também, Daniel. Um projeto antigo onde nós estamos trazendo um tema de saúde toda semana para você, um tema de saúde para a gente discutir aqui, para a gente falar. Você pode interagir com a gente, né? Pode conversar. O Gilberto Júnior, tudo bem com você também? Tudo jóia? A Gláucia também entrou aqui. E é isso aí, gente. Acompanhe. Para você que está entrando e está na audiência com a gente, por favor, pessoal, compartilhe, né, para a gente atingir mais pessoas. Se você aí joga nos grupos também, né, comenta aí com o seu vizinho, com o seu amigo, tá certo, pessoal? Né? Chama todo mundo para a gente conversar de saúde. E hoje, você deve ter visto aí, né, o tema, você deve ter acompanhado aí, que o tema hoje é os anticoncepcionais. Olha, gente, um tema importantíssimo, um tema que não é só as mulheres, é claro que é relacionado às mulheres, obviamente, mas não é só as mulheres que fazem essas perguntas não, viu, gente, sobre os anticoncepcionais. Muito homem também quer saber certinho essas questões, pergunta às vezes a respeito de período fértil da mulher, né, da esposa, da namorada, enfim. É muito interessante o tema anticoncepcionais que nós vamos colocar aqui para você na nossa live de hoje. Né? Legal? Vamos começar então, pessoal? Né? Compartilha aí a página, tá certo? Compartilha. Peço muito para vocês compartilharem, para a gente atingir mais pessoas. Jogar nos grupos também. Sempre vou repetir isso, pessoal.
E você pode interagir com a gente aqui mandando a sua dúvida. Bom, vamos lá, vamos começar. Eu fico olhando para cima aqui porque eu tenho meu roteiro aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Para a gente falar dos anticoncepcionais, né? O próprio nome diz, né? O anticoncepcional, muita gente às vezes vai comprar um medicamento e fala, eu quero evitar a gravidez, né? O anticoncepcional é justamente para isso. Uma das funções do anticoncepcional é justamente, a principal função dele é evitar uma gravidez indesejada. Muito interessante a gente colocar essa questão, né, dos anticoncepcionais, que na verdade é anticoncepcional, anticoncepção, que é o nome médico, o nome científico que a gente dá do encontro do espermatozoide e do ovócito, né, do óvulo. Melhor falando, o ovócito, que é o encontro do espermatozoide com o ovócito. Onde vai formar então a concepção, ou seja, vai formar uma nova vida. Então o anticoncepcional tem por esse nome evitar então esse encontro, né, a concepção. E falando então do anticoncepcional, muitas pessoas perguntam a respeito disso, é um tema super levantado, muito perguntado, né, no dia a dia meu como farmacêutico. Importante lembrar que sempre, gente, é importante também consultar o médico, tá certo? Né? Às vezes a pessoa está com uma dúvida, quer tomar um anticoncepcional pela primeira vez, a menina, é importante conversar com o médico, né? Olha lá, a Ine aí, também chegou. É importante conversar com o médico para estar passando por uma consulta, de preferência um ginecologista ou ginecologista, né, mulher, para estar tratando aí a respeito de qual medicamento, né, de qual anticoncepcional utilizar, tá certo? Então vamos lá, gente, vamos tratar desse assunto. Para a gente falar um pouquinho dos anticoncepcionais, né, até agora eu não falei nada, só falei que é para evitar a gravidez, né? Eu não fiz nenhuma questão ainda falar um pouquinho dele, né? Não falei ainda sobre isso. Mas na verdade, para a gente falar um pouquinho desse tema, nosso amigo Rodrigo Patriarca também entrou aqui, nosso amigão. Para a gente tratar desse tema, gente, a gente tem que falar as questões hormonais envolvidas, né? Então, eu preparei aqui um roteiro muito legal para você, né? Para você olhar aqui, então peço licença. Olha só, né? Tem um roteiro muito legal aqui que a gente vai colocar para você. Então tudo começa lá no cérebro, tem uma glândula lá chamada hipófise, tá certo, gente? Essa glândula começa lá no cérebro. Vocês imaginavam isso, pessoal, que ia começar lá no cérebro a questão? Pois é, né? Toda a questão hormonal das mulheres, todo o ciclo menstrual começa lá no cérebro, nessa glândula chamada hipófise, que está ali, ó, aquele pontinho vermelho que eu fiz aqui. Não repare nos meus desenhos, tá bom, pessoal? E na minha letra também, que não é muito bonita, mas enfim, tá aí. O que acontece? A hipófise produz hormônios importantes. Produz aí o FSH e o LH, tá certo, gente? São dois hormônios importantes produzidos pela hipófise, tá certo? FSH, hormônio folículo estimulante, e LH é o hormônio luteinizante, tá certo, gente? E se você analisar aí, você vai ver o seguinte, que o ciclo menstrual, né, ele tem 28 dias, tá certo, pessoal? Aqui tá bem didático, tá bem explicadinho, né? São 28 dias, então tem lá a fase secretora e a fase lútea, tá certo? Não vou entrar em detalhes, tá certo, pessoal? Vou explicar de uma maneira bem didática, bem que facilite o entendimento. E tá ali o 14º dia. Então, começa na hipófise, a hipófise produz o FSH e o LH. Esses dois hormônios são muito importantes. Aumenta a concentração desses hormônios. E esses hormônios, pessoal, eles vão também desencadear o aumento do FSH e o LH, vai desencadear um aumento do estradiol e da progesterona, que são os hormônios que estão aqui embaixo. O estradiol e a progesterona são produzidos, né, pelo ovário, tá certo, gente? Fiz um desenho aqui de um aparelho, isso aqui é um aparelho reprodutor feminino, tá certo, gente? Onde a bolinha preta aqui é o ovário, tá bom? Então, para entendimento, aqui está o útero, tá certo? E as trompas, né? E aqui toda a estrutura, feminina, tá certo, gente? Então tá aqui o ovário, onde é produzido então o estradiol e a progesterona, tá certo, gente? O estradiol e a progesterona. Então, esse gráfico mostra muito bem essa questão aqui dos hormônios e do ciclo menstrual que ocorre nas mulheres. Então, lembrando a você aqui que são 28 dias. Então, a gente tem a explicação com relação à hipófise, produção de FSH e LH, e depois o estradiol e a progesterona. Então, o que acontece, gente?
Isso que acontece normalmente, né, nas mulheres, sem o anticoncepcional, sem a presença do anticoncepcional. Quando a mulher toma o anticoncepcional, o estradiol e a progesterona são ingeridos de maneira artificiais, tá certo, gente? São ingeridos de maneira artificiais. E ocorre um aumento da concentração do estradiol e da progesterona. O aumento da concentração do estradiol e progesterona inibe a formação do FSH e LH. Olha só que interessante, gente. Se o estradiol e a progesterona, que são ingeridos, né, através da pílula ou a injeção, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de anticoncepcionais. Se esse hormônio sintético é ingerido, né, ou é injetável, enfim, vai adentrar no corpo e vai fazer o efeito, vai aumentar a concentração desses hormônios, ele vai inibir então a formação do FSH e do LH. Ocorre o seguinte, pessoal. Deixa eu voltar aqui e colocar aqui para eu conversar com vocês. Então aqui, ali foi o gráfico, né? Então vocês viram que a hipófise produz o FSH e o LH, e quando a mulher toma um anticoncepcional, aumenta a concentração do estradiol e da progesterona, sintéticas, tá certo? Aumenta a concentração. Esse aumento da concentração desses hormônios vão enganar o cérebro. Então, o cérebro pensa, né, que tem um monte daqueles hormônios, ele não produz mais o LH e o FSH, tá certo? É isso que acontece, gente. O anticoncepcional, a pílula, ela serve justamente para isso. Ela aumenta a concentração do estradiol e progesterona, engana, ou seja, aumenta a concentração no sangue, aquilo lá engana o cérebro não produz mais o FSH e o LH, então não ocorre a ovulação, tá certo, gente? Porque o que vai fazer a ovulação são esses hormônios. Não tendo mais o FSH e o LH, não tem mais ovulação. A ovulação, o que é, gente? A ovulação é justamente aqui no 14º dia, que é a ovulação. O que é a ovulação, pessoal? O ovário tem lá o ócito, a célula, e ele vai se maturar. Então vai chegar um momento, vai passar os dias aqui, ó, chega no 14º dia, ocorre então a ovulação, tá certo? Que é a preparação. Na verdade, ocorre toda uma preparação para ocorrer o encontro da célula feminina com a célula masculina, preparando então para ocorrer aí uma gravidez, tá certo, gente? A gente vê aqui no começo que tem o estradiol, que é a fase secretora, onde então vai preparar, né, o ócito para o encontro do espermatozoide, e depois tem a fase final aqui, né, que é também chamada fase lútea, onde ocorre então o aumento da progesterona. Isso no organismo feminino sem anticoncepcionais, pessoal, sem anticoncepcionais. A gente está explicando o comportamento dos hormônios, tá certo? Então, para a gente entender o funcionamento do anticoncepcional, a gente tem que entender o que esses hormônios fazem. Na verdade, a progesterona está muito relacionada à preparação do útero, para abrigar aí essa vida nova que vai surgir, né? Se ocorrer o encontro do espermatozoide do ócito, tá certo? Que vai lá, que o ovário vai liberar, né? Na verdade, o ovário vai liberar. Então, a progesterona ela está relacionada a essa questão de preparar o útero, tá certo? Preparar esse ninho para receber então essa nova vida. E acontece com o anticoncepcional, tem essa função, né, gente? O anticoncepcional quer justamente evitar isso. E como é que ele faz isso, então? Quando a mulher toma o estrogênio e a progesterona de maneira sintética, ou seja, toma pílula, ela está tomando hormônios. Esse hormônio, então, vai aumentar as concentrações, né, de estrogênio e progesterona e vai fazer, então, enganando o cérebro. O cérebro pensa que a concentração está alta, e realmente está alta, ele não produz o FSH e o LH, que são hormônios importantes que vão fazer a ovulação, vão desencadear todo o processo. Gente, ficou confuso, pessoal? Acho que não, acho que ficou bem tranquilo. Eu expliquei várias vezes a mesma coisa, tá certo? Eu acho que está tranquilo, né? Então são questões hormonais. Os hormônios estão em tudo, pessoal. Em saúde, os hormônios estão em tudo, tá certo? Então é isso que acontece no corpo da mulher, onde vai ocorrer então a ovulação e a formação, então a maturação desse ócito para encontrar o espermatozoide. Muito legal a função dos anticoncepcionais. Uma curiosidade aqui, vocês sabiam que o anticoncepcional ele foi descoberto por acaso? Gente, anticoncepcionais foi descoberto por acaso.
né? Na década de 40 começaram os estudos sobre a infertilidade da mulher. Não? Então, vários estudos tentando, né? Existiam mulheres que eram inférteis, como existe até hoje, né? Ou seja, então foi feito todo esse estudo, né? A Edneia Mello aí, boa noite para você, Edneia. Então foi feito esse estudo, onde, por acaso, descobriu-se então a função do anticoncepcional, né? Eles estavam fazendo um estudo sobre os hormônios e, num desses estudos, então, por acaso, descobriu aí a função de anticoncepcional que aquele hormônio exercia. Os primeiros hormônios, pessoal, não eram hormônios combinados, não era uma pílula combinada. Hoje a gente fala o seguinte, que a pílula, ela é combinada, ela tem 2 hormônios. Ela tem o estradiol, ou os derivados do estradiol, ou estrogênio, posso falar assim, que é um hormônio que dá as características femininas, tá certo, gente? É um hormônio importante que dá as características femininas. E tem também a progesterona, que eu já falei, que prepara o útero. Agora, a progesterona, onde eu quero chegar? Os primeiros anticoncepcionais tinham só a progesterona, tá certo? E tinha alguns efeitos colaterais, a progesterona, só ela sozinha, né? Não era uma pílula combinada. Hoje a gente fala que a pílula anticoncepcional é combinada. Olha a minha irmã chegando aí. Valeu, Ingrid. Então, lembrando a você, pessoal, que você está acompanhando nossa live, compartilha, né? Compartilha com os amigos, compartilha com as pessoas que estão aí na sua linha do tempo, que é importante, tá certo? Bom, então vamos voltar aqui. Os primeiros anticoncepcionais, eles não eram combinados, era só progesterona. E isso causava graves efeitos colaterais, pessoal. Graves efeitos colaterais, né? Sozinha, muita progesterona. E também, outro detalhe que eu chamo a atenção aqui, a primeira pílula, até coloquei isso anotado aqui, porque eu achei muito importante, eu achei que merecia um destaque. A primeira pílula, ela veio em 1960. Como eu falei, os estudos vieram antes, né? Um estudo de infertilidade. Mas o primeiro lançamento, quando ela foi colocada no mercado, foi em 1960. E ela foi descoberta por acaso, como eu falei, através dos estudos de esterilidade, né, das mulheres. E as primeiras pílulas, pessoal, elas tinham muito hormônio mesmo. Ela tinha 150 microgramas de estrogênio, né, ou derivados do estradiol, ou também estrogênio. Ela tinha 150 microgramas. Sabe quanto que tem hoje, pessoal? As pílulas aqui da farmácia, né? Na verdade, eu estou na farmácia. Hoje, as pílulas, elas têm 15 microgramas. Ou seja, né? 10 vezes a mais hormônio. Então, olha só, pessoal. Pode colocar aquela bolinha do O, né? Aí do Facebook, aquela bolinha do O, né? Muito hormônio, tá certo? Tinha 150 microgramas as pílulas, então, na década de 60. E progestagênio, né? A gente fala progestagênio, mas é a progesterona, tá certo, pessoal? Progestagênio, o derivado é a progesterona. Tinha 9.850 microgramas. Isso aí. Eu vi um monte de bolinha falando O aí. É isso mesmo, pessoal. É muito hormônio, né? E hoje, quanto que tem? 60 microgramas. Então, de 9.000, né, quase 10.000 microgramas, 60 microgramas. Então, na década de 60, os cientistas, né, os especialistas, aí, os médicos especialistas em reprodução humana que lançaram as pílulas, erraram a mão feio, aí, colocaram muito hormônio, né? Ou seja, tinha uma miligrama muito alta dos princípios ativos ali na pílula. E hoje as pílulas têm bem menos, você viu aqui, né? 15 microgramas, 60 microgramas, tá certo? Destacar outra coisa também aqui do anticoncepcional, pessoal. Quando a gente fala anticoncepcional, eu estou dando um destaque muito grande para a pílula hoje, pessoal. Estou dando um destaque para os hormônios. Mas o que é um anticoncepcional, na verdade? A camisinha pode ser colocada como anticoncepcional, que é um tipo de anticoncepcional de barreira. O DIU, que é o dispositivo intrauterino, que é aquela pecinha, né? É um metal, geralmente de cobre, também é um anticoncepcional. A camisinha feminina. Enfim, anticoncepcionais tem muitos tipos, mas o mais utilizado são as pílulas, né? Pela praticidade, pela forma de utilização. Muitas mulheres não usam a pílula, preferem usar, por exemplo, a forma injetável, né, do anticoncepcional, preferem usar ele na forma injetável, tá certo? Muitas mulheres preferem utilizar o anticoncepcional injetável, porque muitas vezes esquecem de tomar as pílulas. A pílula, pessoal, ela tem que ser tomada todos os dias e, detalhe, uma dica, né, uma dica valiosa aqui do seu farmacêutico, né, do Éder. Essa pílula tem que ser tomada de preferência no mesmo horário, tá certo? No mesmo horário. Então, se você tem o costume de tomar de manhã,
tome de manhã a sua pílula, sempre no mesmo horário. Se você acostumar à noite, tudo bem, pode tomar à noite a sua pílula também, sempre no mesmo horário, tá certo, pessoal? É importante o rigor do horário. Por que eu digo isso? Porque você não pode estar mudando as horas, né? Já houve casos de você acaba promovendo a falha do anticoncepcional, se você mudar as horas de utilização, tá? Existem casos aí, mas se eu esquecer a pílula um dia, olha, se você esquecer um dia, assim que você lembrar, imediatamente tome a pílula. Agora, se você esqueceu por 2, 3 dias, muito complicado, porque você está baixando muito a eficácia do seu anticoncepcional. Tá certo, gente? Você está baixando demais a eficácia dele. Né? Você, minha amiga, que está ouvindo a gente, né? Nossos amigos também, homens, maridos, aí, namorados, que se preocupam, né, com essa questão também das mulheres. Se a mulher falhar de tomar um anticoncepcional um dia, né, que seja, se ela lembrar imediatamente, ainda a eficácia pode ficar comprometida. Se ela esquecer 2 dias, aí eu aconselho ela estar utilizando outros métodos anticoncepcionais para garantir, então, que ela não vai engravidar, porque a chance de engravidar aumenta bastante dela esquecer. Nossa, mas esquecer um dia, Éder, esquecer 2 dias só? Porque você vai estar voltando. Olha só, gente, lembra o que eu falei, pessoal? Gente do céu, eureka, pessoal, olha só. Você vai estar voltando aqui o gráfico, ó. O que eu falei que o anticoncepcional faz? As doses de progesterona e estradiol da pílula, né, aumenta a concentração, elas enganam o cérebro, tá certo? Elas enganam o cérebro e o cérebro não produz FSH e LH, que são os hormônios que vão promover aí, vão estimular a produção desses hormônios aqui, tá certo? FSH e LH vão estimular a produção dos hormônios no ovário, do estradiol e da progesterona, para o ciclo se completar. Como não tem FSH e LH, não tem ovulação, tá certo, gente? Agora, a mulher esquece de tomar o estradiol e a progesterona, esquece de tomar a pílula. O que vai acontecer? O cérebro que estava sendo enganado, o cérebro desperta. Opa, acabou o estradiol e progesterona. Então eu vou voltar a produzir o FSH e LH e voltar a ovulação. É isso que acontece. Tá certo? É isso que acontece com relação aos hormônios. Espero que o gráfico ali tenha ficado didático para você, né? Os desenhos ali não ficaram tão bonitos, né? Nem a minha letra, peço perdão para vocês, mas eu acho que deu para entender mais ou menos essa questão dos hormônios. Porque não tem como eu falar de anticoncepcional sem falar do hormônio, gente, tá? Não dá. Estou com uma audiência boa, hein, pessoal? Nossa audiência está crescendo bastante em relação ao nosso programa na semana passada. Por favor, gente, compartilhe aqui o nosso programa. Vou ficar ao vivo ainda mais uns minutos. Então, compartilha na sua página, compartilha com chama os seus amigos, chama a vizinha, a amiga, né? O Ed está falando hoje dos anticoncepcionais, né? Então, a gente, como profissional da saúde, podemos falar desse assunto com você. Um assunto bem interessante, um assunto que muitas dúvidas, as mulheres sempre têm dúvidas, não só as mulheres, como os maridos, namorados aí, os homens também perguntam bastante a respeito dessas questões hormonais. Então, está aqui a oportunidade para você sanar suas dúvidas, tá certo, gente? Pode mandar aqui para a gente também. Que legal aqui, ó. Nós ficamos imaginando os efeitos colaterais antigamente. Muito bem, né? Com certeza. Antigamente, os efeitos colaterais eram muito maiores, né? Você vê aí que algumas mulheres têm enxaqueca, né? Pode ter um inchaço, né? O anticoncepcional engorda, Éder? Olha só que pergunta ótima aqui, hein, gente? Anticoncepcional pode engordar? O anticoncepcional não engorda, pessoal. A gente não tem uma multiplicação, um aumento do tecido adiposo, que é o tecido da gordura. A gente não tem isso, tá certo, gente? O que a gente tem, o que pode acontecer muitas vezes, é um inchaço, tá certo? O anticoncepcional, desculpa, falei muito rápido, pode promover um inchaço, tá certo, gente? Aquele hormônio pode promover um inchaço, um líquido, e acontecia muito isso com os anticoncepcionais antigos, tá certo? Os anticoncepcionais antigos faziam muito isso porque tinha uma altíssima dosagem de hormônios, como eu falei anteriormente, 10 vezes mais, né? 60 vezes mais hormônios do que os anticoncepcionais de hoje, tá certo, pessoal? Então, os efeitos colaterais eram muito grandes. Mas qual que é o efeito colateral que o anticoncepcional pode causar, né? Além desses que eu falei, né? Enxaqueca, um inchaço, que muitas vezes hoje já não promove tanto o inchaço, porque os anticoncepcionais estão com as suas doses, com as suas miligramas muito mais diminuídas, né? Diminuíram bastante as miligramas, justamente para diminuir os efeitos colaterais.
sem prejudicar o efeito anticoncepcional que ele tem. Mas qual que é o efeito colateral? Qual que é a precaução que você, Éder, né, como profissional da saúde, pode passar para a gente? Qual que é a precaução? A precaução é o seguinte, pessoal. Os anticoncepcionais, eles têm muitos benefícios, tá certo? Muitos benefícios mesmo. Se eu falar aqui para vocês, ele regula o ciclo. Eu até coloquei aqui os tópicos, pessoal, então vou olhar aqui e peço a permissão para vocês. Regula o ciclo, né, diminui a quantidade do sangramento e os dias de sangramento também. Então, esse é um grande benefício. Eu já vi mulheres que chegaram com a receita do anticoncepcional e dizem, nossa, não aguento mais, né? Eu misturo muito, o meu fluxo é muito grande. Os dias de sangramento também são muito grandes, muito intensos. Então, muitas vezes, o ginecologista prescreve o anticoncepcional também para sanar esse problema, essa questão do sangramento, da quantidade de dias. Então, ele regula isso. O anticoncepcional tem esse benefício. Melhora a disminorreia. Nossa, o que é disminorreia, né? Que palavra é essa? Disminorreia é o termo farmacêutico, o termo médico para cólicas. Então, tem mulheres ali que a cólica é absurda, né? Você que tem mulher que está vendo o nosso programa, né? Você marido aí se preocupa com a sua esposa, namorada, enfim, ou você que tem filha em casa e a menstruação da filha, quando chega a menstruação é bem complicado, né? Então, o anticoncepcional ele tem esse benefício, ele pode melhorar a questão da disminorreia, que é a questão da cólica menstrual, que muitas mulheres têm uma cólica intensa, muito grande, né? Em 40% das mulheres, o anticoncepcional promove o alívio da TPM. Então, aos nossos amigos aí de plantão, que estão vendo o nosso programa, né? As mulheres, toda a regulação, toda a mudança hormonal das mulheres que eu coloquei no gráfico ali, vocês viram, né, gente? Uma hora é estradiol, uma hora é progesterona, né? A hipófise produz FSH, que é o folículo estimulante. A hipófise produz o LH, né, que é o hormônio luteinizante. Então, toda essa mudança hormonal vão criar as chamadas TPM. Então, para o alívio dos nossos amigos aí, para o alívio dos nossos amigos, né, os maridos aí que às vezes, né, é uma piada isso, tá, gente? Às vezes a mulher está com aquela TPM, né, tem que cuidar, né, tem que passar um medicamento. Então, o anticoncepcional pode ajudar bastante as mulheres nesse sentido. Comprovado em 40% das mulheres, o anticoncepcional pode ajudar então no alívio da TPM, tá certo, gente? Legal essa, né? Outra coisa importante, proteção contra câncer de endométrio. O que é o endométrio, pessoal? O endométrio é a parede do útero, tá certo? O endométrio, ele cresce, tá certo, gente? O endométrio cresce e diminui. É isso que é a menstruação. É o crescimento da parede do endométrio, tá certo? Não falei isso anteriormente, a hora que eu estava falando em ciclo menstrual, era importante ter falado isso, né? Você vê que a fase secretora, que eu coloquei anteriormente ali, que é a fase onde o FSH está sendo secretado pela hipófise e está estimulando o estradiol, a concentração de estradiol é alta. A fase secretora é quando está formando, então, aumentando a parede do endométrio. Depois, se ocorreu a gravidez, beleza. Se não ocorreu a gravidez, essa parede é descamada, tá certo, gente? Importante isso que eu disse, tá? Essa parede é descamada que promove, então, a menstruação, que é expulsando essa quantidade de células. Essa parede do endométrio, a parede fica fininha daí, a parede fica grossa, depois ela fica fininha, que é a menstruação, e também a célula feminina, o ócito, que é expelido também, porque não houve a fecundação, tá certo? Isso numa mulher que não toma o anticoncepcional, tá certo, gente? É num ciclo menstrual normal, sem o anticoncepcional, tá bom? Com a utilização do anticoncepcional, não tem a ovulação. Ocorre um sangramento por privação hormonal, que é aquele espaço de 7 dias. A mulher toma o anticoncepcional por 21 dias, descansa 7, né? Para 7 dias, retoma o uso do anticoncepcional. Existem cartelas de anticoncepcionais que tem 21 comprimidos, 21 pílulas, e tem também cartelas com 24, tá certo, pessoal? 24, daí por 24 dias, depois a mulher dá um espaço de 4 dias e continua novamente, então, tomar o medicamento. É importante a regularidade e é importante também a questão do horário, tá certo? Claudete Silva, boa noite para você. A Simoni também está na audiência com a gente. Ó, o Maurílio aí também entrou. Pessoal, né, Maurílio Gabriel, grande amigo. Gilberto Júnior também está aí na audiência. Gente, compartilha a nossa live com os nossos amigos. Pede para curtir a página, porque toda semana eu vou trazer um tema de saúde para você. Programa Saúde Já, ao vivo e em definitivo aqui para você.
Bom, dando continuidade, então, os benefícios do anticoncepcional. Você vê que eu falo muito, né, pessoal? Eu viajo muito, às vezes eu vou no tema e acabo trazendo outro tema relacionado, claro. Então, se eu sair do tema, vocês me puxem aqui, pessoal. Então, olha só, proteção contra o câncer do endométrio. Daí eu viajei no endométrio, comecei a falar da menstruação. Então, proteção contra o câncer de endométrio. Se a mulher tomar a pílula 5 anos, de uma maneira certinha, né, todos os dias, com aquela regularidade que eu falei, por 5 anos, em 50% a incidência do câncer de endométrio é diminuída. Então, olha só, gente, estou até olhando aqui na minha lousa aqui, porque eu coloquei um tópico importante, né? 5 anos de utilização do anticoncepcional, de uma maneira regular, vai fazer o quê? Que promova, então, em 50% dos casos, a incidência, né, em 50% das mulheres, a incidência desse câncer do endométrio. Legal, né? Mais um benefício do anticoncepcional aí, né, que eu estou passando para vocês. Controle também do hiperandrogenismo. Olha só, gente, controle do hiperandrogenismo. Nossa, viajou total agora. O Éder viajou agora, falou um termo, hiperandrogenismo. Controle do hiperandrogenismo. Pessoal, o que é isso? O óvulo, pessoal, produz os hormônios femininos, tá certo? Produz os hormônios femininos, beleza, isso a gente entende, tranquilo. Claro, a mulher, hormônio feminino. Mas a mulher, o óvulo, também produz um pouquinho de hormônio masculino, tá certo? E esse hormônio masculino também causa uns efeitos indesejáveis na mulher. Às vezes, quando aumenta um pouquinho a concentração desse hormônio, que é lá uma espinha, uma acne, um aumento de pelo, tá certo? Então, aumento da oleosidade. Vocês já ouviram falar, pessoal, que a ginecologista lá receitou determinado anticoncepcional para a menina e porque ela tem muita oleosidade na pele? É justamente isso, tá certo? É para controlar o hiperandrogenismo. O que é o hiperandrogenismo? Repetindo então, o óvulo, né, produz os hormônios femininos, como eu falei, estrogênio e a progesterona, tá certo? Mas também produz um pouquinho do hormônio masculino. E às vezes esse hormônio masculino, essa miligrama, essa concentração, causa efeitos indesejados na mulher. Então o anticoncepcional também tem essa questão de controlar isso, tá? Muitos dermatologistas, às vezes a mulher vai, consulta com um dermatologista e está com um problema, às vezes, de pele, né? A Fabi Lima entrou, a Michele Rodrigues entrou. Fabi Lima, boa noite para você. Olha só, muitas vezes, né? Lembrando aí que, sugestão aí, né? O tema de hoje, uma sugestão, a Fabi está na audiência com a gente, uma sugestão aí das nossas amigas. Olha só, gente, muitas vezes a mulher vai no dermatologista, tá certo? E está com um problema de oleosidade da pele e a dermatologista prescreve lá um anticoncepcional ou indica a pessoa para ir numa ginecologista. Então, tem tudo isso também que acontece, tá certo, gente? Então, importante aí, né? O hiperandrogenismo que eu falei anteriormente. E aí ajuda a controlar a acne, queda de cabelo, oleosidade da pele. Então, os anticoncepcionais têm essa questão, né? Ó, uma pergunta aqui, ó. Se esquecer um dia, posso tomar 2 comprimidos no dia seguinte? Pode, tá certo, gente? Isso que é importante também, né? A Monique colocou uma pergunta aqui pra gente. Eu falei isso anteriormente aqui na nossa live, né? Eu falei um pouquinho antes. A importante a regularidade de você tomar um anticoncepcional e o horário. Sempre no mesmo horário. Se você toma de manhã, tomar toda manhã. Se você toma de noite, tomar toda noite. Ou seja, sempre no mesmo horário. Acontece que a vantagem de tomar de manhã é que se você esquecer um determinado momento do dia, a Janaína falou boa noite também, se você esquecer um determinado momento do dia, você pode lembrar e tomar o medicamento, né? Agora, se for à noite e esquecer, 8 horas aí você vai dormir e vai lembrar só na manhã seguinte de tomar o anticoncepcional. Então, um risco. Agora, se você esquecer, qual que é a orientação? Lembrar no dia seguinte, imediatamente, tomar o seu anticoncepcional. Inclusive, se for mais de um dia, tomar o medicamento que você esqueceu também. Agora, lembrando que você reduz muito a eficácia do anticoncepcional, tá certo, gente? Reduz demais. Eu aconselho, se você esquecer, usar outros métodos contraceptivos, né? Por exemplo, a camisinha, um método de barreira, né? Entrar em um acordo, né? Com o casal usar a camisinha, por exemplo, para evitar uma gravidez, porque você reduziu demais a eficácia do anticoncepcional, tá certo, gente? Muito importante essa pergunta aí. Bom, dando continuidade aos benefícios, não cabe até muito benefício, né, gente? Não cabe ainda, né? Controle da endometriose, tá certo, gente? Controle da endometriose. O
que é a endometriose? Esse é um tema que merece também destaque, né? Pode ser um tema exclusivo para um programa, para um Saúde Já, um programa da próxima semana, por exemplo, enfim, aí vai depender de vocês. Mas a endometriose é um refluxo que ocorre. Lembra que eu falei que a menstruação é uma descamação, né? Todo aquele volume de sangue, aqueles vasos sanguíneos ali, aquele sangue ali que aumentou a parede uterina, tá certo? Aumentou a parede uterina porque está preparando justamente para uma gravidez. Se não ocorrer a gravidez, ocorre a menstruação, ocorre a descamação, tá certo, gente? Isso é a menstruação. Agora, a endometriose, pessoal, por alguma questão, por problemas, né, de saúde, por alguma questão, ocorre uma disfunção disso. E esse sangue, que ao invés de sair, né, o volume, ao invés de sair, esse volume fica retido. E muitas vezes esse volume ocorre um refluxo. E esse sangue volta, invade o útero, invade às vezes a tromba uterina, tá certo, gente? Imagina só, esse sangue fica lá. E isso pode causar infecções, tá certo, gente? Pode causar problemas, dores e até infertilidade na mulher, tá certo, gente? Olha só quanta coisa, né? A endometriose é um problema que pode acarretar aí muitos prejuízos para a mulher. E o uso do anticoncepcional de uma maneira correta, de uma maneira regular, vai promover, então, faz com que ocorra uma diminuição dos casos de endometriose. Tá certo, gente? Legal também, né, esse assunto, né? Olha só, colocar aqui também, que está na minha lousa aqui, miomas. 40% das mulheres podem vir a ter, né? 40% das mulheres acima dos 40 anos, tá certo? Podem vir a ter mioma. E o uso correto, o uso regular do anticoncepcional também vai fazer com que ocorra uma diminuição dos casos de mioma. O que é mioma, Éder? O que é mioma? Né? Você não falou o que é. Mioma é um tipo de câncer, uma proliferação celular, mas é um câncer benéfico. Mas a gente sabe que o câncer benéfico ele também causa prejuízos para a saúde. Isso também merece um destaque para um próximo tema, tá certo? Então, mioma é um tipo de câncer também. E o uso correto, o uso regular dos anticoncepcionais vai promover uma diminuição do mioma, tá certo, gente? Dos casos de mioma. Endometriose também, falei aqui anteriormente, né? Não é que eu estou repetindo a endometriose, mas 40 a 50% dos casos ocorre diminuição com o uso regular dos anticoncepcionais. Uma informação que faltou, uma informação estatística, 40 a 50% dos casos aí ocorre uma diminuição. Esses são os benefícios do anticoncepcional. Aí qual é a parte ruim, então? Quais são os malefícios do anticoncepcional? Eu falei lá no começo da nossa live, no meio mais ou menos, eu falei o seguinte, que a enxaqueca, né, dor de cabeça pode acarretar, né, problemas. O inchaço também, gente, o inchaço, isso nas pílulas mais antigas, as pílulas novas não tem tanto inchaço. E eu vou destacar uma questão muito importante, atenção, gente, atenção, né, você, minha amiga, que está com a gente aqui, sintonizado aqui no nosso programa, se você é fumante, se você é tabagista, tá certo? Se você fuma, tá certo, gente? Então, muita atenção nisso. O uso do cigarro, né? E a pílula, especialmente em mulheres acima dos 35 anos, não é aconselhável, pessoal. Não é aconselhável. Olha, deixa eu responder uma pergunta aqui importante, da Janaína. É preciso ter um intervalo de uma cartela e outra? Ou pode emendar? Olha, gente, não acho legal emendar, tá certo? Existem estudos que comprovam que não há risco para a mulher. Às vezes a mulher quer ir para a praia, não quer menstruar naquela data. Acontece muito isso, né, gente? Principalmente nessa época, agora que está calorzão, está verão, mas eu não recomendo. Apesar de alguns estudos apontarem que não há prejuízos para a saúde, eu não recomendo. É importante ter aquele espaço dos 7 dias, né, que é o descanso. Então, 21 dias para 7 e continua o anticoncepcional. Como é que eu vou tomar o anticoncepcional, Eric? Como é que se toma? Explica de novo para a gente. Deixa eu explicar isso, gente. A mulher toma, vamos imaginar que você nunca tomou anticoncepcional, minha amiga que tá vendo aqui o nosso programa. Vai tomar o anticoncepcional. Você vai tomar no primeiro dia da menstruação, tá certo? Esse é o jeito certo de tomar. Então, no primeiro dia da menstruação, toma o anticoncepcional, ele vem lá, as datas, né? Se for o formato de pílula, vai vir lá segunda, terça, quarta, ou seja, você vai começar no primeiro dia da menstruação. Se a cartela tiver 21 comprimidos, né, que é o mais comum, vai tomar os 21 dias
vai descansar 7, vai retomar no 8º dia, tá certo, gente? E vai continuar assim, de uma maneira sequência, tá certo? Vai continuar com essa sequência as próximas cartelas, tá bom? É assim que você vai fazer. Se acontecer uma coisa, esqueceu, tal, como a gente comentou aqui, usa outro método concepcional, usa a camisinha, que é o método de barreira, para evitar, então, porque perde a eficácia, tá certo? Bom, esse é o jeito certo de usar. Tem anticoncepcional injetável, já falei aqui que a mulher às vezes tem enjoo, não se dá bem com a pílula, aí acaba tomando a injeção ou adesivo, né? Tem gente que utiliza o anticoncepcional no formato de adesivo. Todos têm os hormônios, pessoal. Todos têm os hormônios, todos vão ajudar nessa questão que eu expliquei aqui no comecinho da live, que eu mostrei os gráficos, tá certo? Todos vão enganar o cérebro. Todos os anticoncepcionais vão enganar o cérebro, no caso os hormonais, vão enganar e fazer com que não ocorra, então, a secreção do LH e do FSH, o hormônio folículo estimulante e também o hormônio luteinizante. Opa, a Monique aqui falou o seguinte, eu troco o anticoncepcional por injeção mensal, pode? Me falaram que injeção é perigoso. Na verdade não, tá certo? A injeção não é perigosa, gente. A injeção tem o incômodo de tomar uma agulhada todo mês, né? Mas qual que é a vantagem da pílula comprimido do injetável? A vantagem é que a injeção é uma vez ao mês, as pessoas não gostam de tomar injeção, geralmente, mas é uma vez por mês a injeção. A pílula é todo dia, tem que lembrar. Tem mulheres que têm enjoo, né? Não se dão bem com as pílulas, por isso que vão para os injetáveis, tá certo? Ou para adesivo. Enfim, mas não é perigoso não, é tranquilo, é super tranquilo, vai tomar também no primeiro dia da menstruação, depois tem a data certa de retomar, né, tomar nova dose no mês seguinte, tá certo? É tranquilo, né? Mas se a pessoa está se dando bem com as pílulas, tranquilo, né? A pílula todo dia, se ela não esquece, sem problema, tá? Aí, ó, o pessoal aqui, a Tati, falando enxaqueca total, né? Quem tem problema, né? O ciclo menstrual, às vezes, o TPM, a mulher pode ter enxaqueca, e o anticoncepcional pode ajudar, como eu falei, um dos benefícios é diminuir essa enxaqueca, né? Ajudar a mulher a não ter tantos sintomas da TPM, porque alguns anticoncepcionais causam enxaqueca, pessoal, atenção a isso, tá? Às vezes é interessante voltar na ginecologista e trocar. Se você está sentindo algum efeito que você não está gostando, esse efeito está sendo indesejável, então você volta na sua ginecologista para ela trocar para você. O anticoncepcional adesivo posso usar sem o médico me medicar? Ou qualquer farmácia posso comprar? A Vanessa aqui mandou para a gente, né? A Bruna também gostou da abordagem aqui do nosso programa, obrigado. Olha só, gente, os anticoncepcionais, eles são de venda livre, tá certo? A pessoa vem e compra um anticoncepcional todo mês, né? Não precisa da receita médica, mas é importante passar no seu ginecologista, gente. É importante, é um medicamento. Medicamentos causam efeitos colaterais. É importante a sua ginecologista, o teu médico de confiança, estar monitorando a sua saúde, tá certo? Isso é importante, pessoal. Não tome sem um consentimento, tá certo? Sem passar por uma consulta médica. O nosso programa sempre trata isso. Sempre trata essa questão do respeito, né, aos profissionais das determinadas áreas da saúde. E o anticoncepcional, como é um medicamento, é importante, então, passar pelo seu ginecologista. É ela que vai fazer uma anamnese, ou seja, vai fazer uma entrevista com você, ver quais são os sintomas, como é que funciona o seu organismo, às vezes solicita algum exame, para passar o melhor anticoncepcional para você, aquele que vai mais resolver o teu problema, tá certo? O pessoal aqui mandando aqui, né? Obrigado aí pela vitória, né? O mandato como vereador. Obrigado, gente. É isso aí. Opa, nosso amigo Dorival também entrou aqui. Amigo, um abraço para você, amigão. Olha só, gente, estão dando continuidade, você viu quantas dúvidas que surgem aqui, é isso mesmo, pessoal, você tem que interagir com a gente, colocar sua pergunta que eu respondo na hora aqui. Mas voltando à questão da precaução, né? A mulher que fuma, tá certo, gente? A mulher que fuma, muito complicado. Por quê? Deixa eu explicar isso para você, gente. Deixa eu explicar isso para você. O que o cigarro faz? Combinado com o estradiol, olha só, gente, eu falei para vocês que a pílula anticoncepcional, ela tem a progesterona e tem o estradiol, tá certo? O estradiol tem um efeito associado com o cigarro. O estradiol, ele causa vasoconstrição, né? Ele pode causar um aumento de processos tromboembolíticos. Nossa, o que é isso, né? Formação da trombose, tá certo, gente? Formação do trombo. E esse trombo é perigoso, porque ele vai viajar. Ele vai viajar pela circulação, podendo causar um AVC, né, um acidente vascular cerebral na mulher, ou podendo causar um infarto,
ou podendo esse trombo um pouco maior interromper a circulação da perna, por exemplo, dos membros inferiores. E aí pode causar uma isquemia. Existem casos de mulheres que fumam, né, fumam bastante e usam um anticoncepcional, mulheres que passaram dos 35 anos, onde a combinação de tudo isso, o anticoncepcional com o estradiol na fórmula, mais o cigarro, causou efeitos colaterais tão grandes, trombose, uma trombose tão complicada, tão crônica, que a mulher teve que amputar as pernas, né? Amputar o pé, ou amputar um pouco mais acima, ficou até cadeirante. Existem casos na literatura médica que demonstram isso, né? Opa, Luciane Capesse aí, abraço, obrigado pela... Né, achou bem explicado isso aí, né? Me corrijam, viu, pessoal, se eu falar muito rápido, se eu falar alguma coisa que não está correto, tá certo? Estou aqui com a minha literatura aqui na mesa, pronto para tirar dúvida, e também estou com a minha lousa aqui, com os hormônios aqui, pessoal, tá certo? Então, gente, olha só, vocês viram a importância? Ah, mas a mulher que fuma, tem 35 anos, não vai tomar um anticoncepcional, então? Não é isso, né? Ela vai passar no ginecologista, e o ginecologista vai mudar esse medicamento, vai passar um anticoncepcional para ela, à base apenas com os derivados da progesterona, tá certo? Que a progesterona ela não tem tantos efeitos que o estradiol tem combinados com o cigarro, tá bom? O ideal é largar do cigarro, né, gente? Tá bom? Vamos combinar assim? O ideal é largar do cigarro, eu sempre falo isso, cigarro é um veneno, né? Você que fuma, né? Aproveita o nosso programa aqui, aproveita a nossa live para estimular você a parar com o cigarro, né? Você é meu amigo, minha amiga, hoje especificamente falando de um tema das mulheres, mas você que é fumante, que é tabagista, você viu que eu falei a importância, né, a combinação do anticoncepcional mais o cigarro, né? O importante o ideal seria largar do cigarro, isso eu sempre digo para as pessoas, para amigos, né, o quanto que é importante, então, a questão de você evitar de fumar, tá certo? A pessoa perguntou também que oi Amanda, injeção Mesigina dá câncer mais para frente? Não, tá certo, gente? Não existe uma questão assim. A Mesigina ela é super segura. O que é Mesigina? A Mesigina é o hormônio combinado na forma de injeção, tá certo, pessoal? É um tipo de anticoncepcional com estradiol, com derivados do estradiol, mais a progesterona combinados na forma de injeção. Super segura também, não há esse risco, né? Não há um risco assim dos anticoncepcionais causarem câncer. Existem casos na literatura médica, casos de estudo, onde a reposição hormonal, mulheres que estão chegando na menopausa, e a reposição hormonal, existem casos da utilização de hormônios, e esses hormônios desencadearam algum tipo de câncer, aumentou um pouco a probabilidade de causar câncer. Mas isso também, pessoal, isso são estudos, tá certo? É importante sempre passar no médico, você que está tomando, né, um anticoncepcional, não tome por conta, ou, é bom para mim, e passa para a vizinha, né? Minha amiga está querendo tomar um anticoncepcional, passa para a vizinha. Não faça isso, tá certo? Sempre que eu destaquei aqui na parte anterior aqui, a importância de você estar passando, então, na sua ginecologista, no seu médico de confiança, para estar fazendo a primeira prescrição. Depois, se você se deu bem, gostou do anticoncepcional, não causou nenhum efeito colateral em você, está se dando bem com a pílula, você vai dar continuidade, vai tomar todos os meses, mas sempre também, de tempos em tempos, voltar na médica, né, para você fazer as consultas, enfim, tá certo? Aí perguntou aqui, aquela injeção de 3 meses, aquela lá é a Depo-Provera, é um outro hormônio também, é uma concentração grande, né, de hormônio, 150 miligramas, onde ela vai funcionar por 3 meses, né? A mulher geralmente não menstrua, fica tomando aí por 3 meses esse anticoncepcional. Ele é pouco receitado, em alguns casos, eu recomendo mais a utilização da pílula mesmo, que as mulheres já estão acostumadas, né? Olha lá, para quem faz uso de anticoncepcional e faz uso da bebida alcoólica, interfere alguma coisa? Caso aconteça? Bruna Freitas perguntou aqui para a gente. Olha, muito boa essa pergunta, gente. Eu até estou com um estudo de caso aqui, de uma moça que ela sempre tomou, desde os 16 anos, o anticoncepcional. Atenção, hein, gente, olha só o que eu vou falar. Ela sempre tomou, desde os 16 anos, o anticoncepcional e engravidou. Engravidou depois de um tempo, né? Eu já li essa matéria, está aqui comigo. Engravidou depois de um tempo, tomando o anticoncepcional. Nossa, Éder, mas como assim? O que aconteceu? Ela até ficou assustada porque aconteceu isso, um estudo de caso, tá certo, pessoal, que eu estou lendo aqui. E a menina sempre usou a pílula corretamente e engravidou.
Gente, a pílula, ela é super segura, tá? Ela tem 99% de segurança. Mas claro que pode haver falhas. Existem alguns casos onde essas falhas foram causadas por alguns agentes externos. Então, baixa imunidade, por exemplo, existem casos que foi causado interferência com um anticoncepcional. Existem casos de alguns medicamentos, e aí eu destaco, por exemplo, a dúvida do antibiótico. Muitos médicos dizem que sim, outros dizem que não. É um cuidado muito grande que tem que ter com isso, né? Os antibióticos. Né? Eu estava lendo umas matérias que não diziam a questão de interferir, de reduzir a eficácia do anticoncepcional. Mas claro que pode haver algum problema. Medicamento em geral, pessoal, o que acontece? O anticoncepcional, quando a mulher toma, ele vai passar pelo trato digestivo, vai chegar no fígado, onde vai ser metabolizado. Né? Ele é um hormônio, vai ser metabolizado no fígado. Então, se a mulher tomar muito remédio junto, né? O que acontece? Esses remédios vão ser metabolizados todos no fígado, todos eles. O anticoncepcional mais os remédios que a mulher tomou. O anticonvulsivante ou um próprio antibiótico. Aí o que acontece? Lá no fígado, tudo vai ser absorvido ao mesmo tempo. E esses medicamentos competem por receptores de células lá no fígado. Então, imagina só, né? Ela está tomando o anticoncepcional, mais um monte de outros medicamentos. Então, ocorre uma interferência. Isso pode afetar a questão da eficácia do anticoncepcional. Aí que essa moça pode ter engravidado, então, com relação a isso que eu falei. Então, a pergunta da Bruna é uma pergunta importante. O que acontece com a bebida alcoólica? A bebida alcoólica também é metabolizada no fígado, está forçando o fígado, está forçando o metabolismo do fígado. Então, é o mesmo caso de um medicamento. Então, vai forçar o fígado, o metabolismo dele, muita coisa junto. Então, pode afetar sim, tá? Pode afetar sim, não é uma coisa assim, não é um mito não. Outra coisa, gente, que eu queria dizer com relação a essa questão da eficácia do anticoncepcional. A mulher às vezes tem enjoo, se ela tomou a pílula e ocorreu um vômito, né? Ela pode muitas vezes não ter ingerido aquela pílula, tá certo, gente? E aí, se ela não ingeriu a pílula, pode então tá causando aí uma gravidez, tá certo? Muito cuidado nisso também. Se ela vomitou naquele momento, né, passou mal, se ela não ingeriu, ela pode então vir a falhar aí o seu método contraceptivo, tá certo, gente? Né? Legal o tema, né, pessoal? Muito bom. Acho que não esqueci de nada, hein, pessoal? Falei dos riscos, né, acima dos 35 anos. Né? Eu não sei nem que horas são. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso programa. Nossa, a gente falou bastante, hein, pessoal? Começamos às 9, tá quase 10 horas já. Eu vou encerrar aqui a nossa live, só colocando aqui a questão, então, do anticoncepcional, finalizando. Vocês viram, gente, o que eu falei hoje? O tema foi anticoncepcionais. Claro que eu dei um destaque para as pílulas, né? Anticoncepcionais hormonais, tá certo? A gente deu um destaque para isso, para o anticoncepcional hormonal, para as pílulas, tá certo? E a gente falou lá o seguinte, né? Coloquei gráficos aqui para você, só para relembrar que tudo começa lá na hipófise, na produção do FSH e do LH. E o ovário, então, tá aqui o ovário, vai produzir o estradiol e vai produzir a progesterona, tá certo? Isso num ciclo menstrual normal, tá certo, gente? Quando a mulher toma um anticoncepcional, tá aqui o período da ovulação, importante destacar isso, né? O 14º dia geralmente ocorre a ovulação, que preparou, né? O ovário está preparado para liberar o ovócito. E o que aconteceu aqui? Quando a mulher toma um anticoncepcional, é uma pílula combinada, rica em estradiol e progesterona, aumenta a concentração desses hormônios. Esses hormônios vão enganar o cérebro, que não vai produzir mais o FSH e LH, ou seja, a concentração desses hormônios vai inibir o FSH e LH e vai enganar o cérebro, que não vai produzir mais o FSH e LH. Então é assim que o anticoncepcional funciona, tá certo, gente? É assim que o anticoncepcional funciona. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, da nossa live Saúde Já, né, com o farmacêutico, o biólogo e farmacêutico Éder Miano. Curtam a página Éder Miano, tá bom, gente? Gostaria muito, imensamente, que vocês curtissem a página, tá certo? Éder Miano. Obrigado, Miano Assessoria aí, sempre com a gente, né? A Miano Assessoria colocando aí, respondendo aí os comentários, tá certo? Olha, gente, curtam a página, tá bom? A página Éder Miano, toda semana, toda quarta às 9 da noite,
nós vamos trazer para você um tema de saúde aqui. Então você joga nos grupos, avisa sua mãe, avisa seu pai, ali, seu irmão, seu tio, né, vizinho, né, fala assim, ó, vamos tratar de um tema, né? Aí você pode até sugerir para a gente aqui, como esse tema que foi sugerido aí para nossa uma amiga, né, a Fabi Lima, querida, sugeriu esse tema. Fala dos anticoncepcionais, eu tenho muita dúvida, né? Aí o pessoal agradecendo, gente, obrigado, né, a Tati, a Luciane Capesse, Janaína, aqui, a Simoni também esteve com a gente aí desde o começo do live, né? Muito legal. Obrigado por dividir conosco os conhecimentos de uma forma clara e objetiva. Muito legal. Obrigado, Luciane. Às vezes eu acho que eu não sou muito claro, né? Falo demais, falo muito rápido, mas eu acho que o pessoal conseguiu entender aqui a nossa explicação. O tema de hoje muito legal, anticoncepcionais, tá certo, gente? Então, mais uma vez, curta, compartilhe, conto com vocês aí nessa empreitada, esse projeto, né? O programa de rádio faz 8 anos que eu tenho, mas agora eu estou trazendo ele para o live, tá certo? Essa ferramenta maravilhosa aqui do Facebook, para você compartilhar e você dividir com os amigos, mandar para o pessoal, tá certo? Amanda Miranda aí mandou, né, um boa noite aí. Boa noite para você também. Gente, obrigado então. Vamos finalizar o live, tá bom? Obrigado aí pelas curtidas, obrigado pelos comentários. Não esqueça de compartilhar, né, com os amigos, jogar nos grupos e também peçam para curtir a página, tá bom, gente? Obrigado, gente. Aquele abraço para vocês. Até quarta que vem, com mais um tema de saúde. Eu vou avisar antes, né? 1, 2 dias antes, eu vou avisar para vocês qual vai ser o tema, tá bom? Aquele abraço.